Pode sentar. Diga assim comigo: Senhor Deus, eu vim aqui nesta noite, como eu tenho vindo, para receber uma palavra Tua. Fala comigo nesta noite, Deus. Se for necessário, me cura, me liberta, me abençoa, gera fé na minha vida. Mas acima de tudo, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero sair daqui hoje diferente. Eu preciso disso. A Tua diferença na minha vida. Então eu te digo de novo: atua em mim. Amém? Que seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Se você creu, você vai receber. Amém? Temos recados? Pode deixar o som, queridão. Pode deixar lá. Nós estamos fazendo a trilha de liderança. Fomos para a 5ª lição. Estamos com uma turma top. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida desses que estão fazendo liderança. É uma pena que... Mas tudo bem, está tudo certo. É uma pena que alguns não estão conseguindo fazer. Nós passaríamos de 20. Não é um número muito expressivo, mas 20 se formando seria muito bom. Amém? Estamos fazendo primeiros passos, Catupi, Centro Apostólico. E também temos um batismo pela frente. As pessoas estão perguntando quando vai ser. Espera no Senhor. Logo, logo nós teremos essa data do batismo. Eu só estou esperando a água ficar quente. Nós teremos um homem de Deus. Ele estará em Venâncio Aires dia 8, se eu não me engano, e dia 9 em Sapucaí do Sul. Me deu um delay agora. É Mateira? Joseph Mateira, é um profeta, um apóstolo, um homem de Deus. Estará em Venâncio Aires. Isso é numa segunda-feira, se eu não me engano, dia 8 de setembro. Vamos fazer caravanas daqui. Se tiver algum micro, uma Towner, uma besta, né? A gente vai fazer uma lotação, vamos para lá. A nossa intenção é irmos para Venâncio, que é mais perto, até porque terça de manhã algumas pessoas, ou quase todas, precisam trabalhar. Amém? Então, eu gostaria de trazer uma mensagem hoje, e com esse intuito, e o tema que eu gostaria de usar, de falar, é sobre o que fazer em meio às batalhas, e o que fazer em meio a desafios. Amém? Porque geralmente quando vem, a gente fica assombrado, fica temeroso, não sabe o que fazer, os cabelos começam a cair, ansiedade, angústia. Algumas coisas começam a acontecer com a gente muitas vezes não sabe o que fazer. E o que fazer então em meio às batalhas, em meio aos desafios? E eu quero começar testemunhando a respeito desse casaco aqui que eu coloquei hoje, usando o meu casaco preto, como testemunho e o início desta mensagem. A minha casa, a minha família sabe que essa jaqueta aqui, ela estava lá no fundo de casa. Eu tinha colocado ele num cabide, e eu disse, mais cedo ou mais tarde eu vou me desfazer dele, vou dar para alguém, e não quero mais ela. Ela embolorava no armário, botava para fora, limpava, fazia uma higienização. No dia 3 de agosto foi meu aniversário, a família se reuniu lá em casa, e eu, inspirado, fui lá atrás e peguei a jaqueta e levei para a sala, com o intuito de dá-la para alguém, de agraciar alguém, de dar um presente para alguém. E minha filha me desencorajou a tal atitude. E de certa forma, no início, fiquei um pouco aborrecido com aquele desafio que ela me propôs.
E ela veio num particular e disse para mim: pai, você sabe o valor de uma jaqueta de couro? Eu disse: sim, filha, porque a gente esteve viajando alguns dias atrás e ela tem um valor. Mas aquilo mexeu comigo, eu dei um passo para trás e não fiz aquela oferta, aquela doação. A ideia era vender para ganhar mas eu daria ela à pessoa que fosse comprar por um preço razoável. Mas aquela fala dela me fez recuar e refletir. E nesses dias Deus fala comigo. E quando Deus fala comigo, eu disse: nossa, eu nunca tinha dado voz para isso, atenção para isso. Porque Deus disse para mim: Rivelino, você precisa valorizar mais o que você tem. Dê valor às tuas coisas. Valorize o que você tem. Aquilo no início assim me soou algo estranho. E eu fiquei pensando: será que foi Deus que falou comigo? Será que é coisa da minha cabeça? E eu entendi que Deus havia falado comigo sobre o que cada objeto que nós temos, que nós compramos, que nós pagamos ou que nós recebemos, as coisas que nós temos, o nosso cônjuge, os nossos filhos, a nossa casa, os bens, os utensílios que nós temos. E quando Deus fala aquilo, eu disse: nossa, isso aqui tem que ser de Deus. E aí me veio outras coisas pelas quais eu tinha, de certa forma, sabe, não dá tanto valor. E a gente, por causa do uso de algumas coisas, ou pelo contato e pelo convívio de alguns objetos que nós temos, eventualmente acontece isso, o desgaste, o desuso, e logo se torna algo irrelevante para nós. E foi o que aconteceu com ela. E quando isso aconteceu, eu disse para Deus: não, eu vou pegar, eu vou começar a dar valor às minhas coisas. Então, alguns objetos que eu vendi lá atrás, por exemplo, como carros, eu tive carros bons no passado, mas por causa do desuso, do desgaste, e por não ter uma visão assim um pouco mais aguçada sobre o carro, eu vendi por um preço bem acessível. Mas o valor dele era muito maior. Mas em virtude dessa falta de visão, de percepção sobre o valor das coisas, isso aconteceu algumas vezes. Mas quando Deus fala comigo sobre isso, abriu um leque muito grande, para que não só eu, mas como nesse testemunho possa compartilhar sobre o valor das coisas que nós temos. O valor da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, da nossa liderança, dos nossos pastores, as pessoas que são importantes do nosso dia a dia, as pessoas que nos cercam. Todas as coisas que Deus colocou ao nosso redor são valiosas demais para nós. E se elas se tornam coisas desgastadas ou fúteis, nós perdemos elas. Sim ou não? Sim. Se perdemos a nossa fé, o que será de nós? Se perdemos a nossa convicção em Deus e nas coisas de Deus, como viver uma vida de aliança com Deus? Como se esquecemos ou não damos o devido valor às promessas de Deus para nós? Como é que nós viveremos se não andarmos segundo aquilo que Deus tem para nós? Veja que se abrirmos mão de algumas coisas valiosas na vida da gente, eventualmente isso vai acontecer com outras áreas e outras coisas das nossas vidas também. Amém? Se torna um hábito, e a ideia é não perder, porque nós somos cercados pelo nosso inimigo, o arquirrival, o diabo. Caso você não saiba quem ele é um ladrão, oportunista, que quando abrimos mão de algo, ele vem e toma. O próprio Senhor Jesus diz: o ladrão vem senão para fazer isto. O senão significa um condicionamento que se dá a ele. É um condicionamento que se dá para ele. Ele vem senão. Se ele não tiver uma liberdade, ele não rouba, ele não toca, ele não pega. Amém? Então, se desistirmos, abrirmos mão, com certeza teremos prejuízos. Minha esposa disse: vai esquentar lá em cima. Obrigado, Deus abençoe. Cuida bem da minha jaqueta nova. Fui na internet, fui no Mercado Livre e procurei produtos para
higienizar ela. Gente, ela estava um bagaço. Está aí, linda. Quem quiser comprar, depois fala comigo. Mas o que fazer em meio a batalhas, em meio a desafios? Eu quero usar um texto que está em 1 Samuel, capítulo 30, dos versículos 1 ao 4. E eu peço ao Senhor, por favor, Espírito Santo, me dá sabedoria nesta hora. E graça, para que com graça a tua palavra vá. 1 Samuel, capítulo 30, versículos 1 ao 4, depois o 6, e depois o 8, e depois o 26. Diz assim, 1 Samuel 30, de 1 a 4. 2 dias depois, Davi e seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas, diga amalequitas, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclag. Davi chegou com seus homens a Ziclag, a sua cidade. Os amalequitas então queimaram a cidade, prenderam todas as mulheres, não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres e seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e seus homens começaram a chorar e choraram até ficarem sem forças. Esse é o 4. Versículo 6. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados, diga, amargurados, por ficarem sem seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. Versículo 8. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus responde: vá atrás deles. Você os pegará e libertará os prisioneiros. Então Davi, verso 9, então Davi e os seus 600 saíram, e quando chegaram ao ribeirão de Besor, alguns deles ficaram ali. O texto é longo, e eu vou ao versículo 26, depois de Davi, seus 600, que foram atrás dos amalequitas. Davi tinha voltado de uma outra guerra que ele iria lutar com outro rei. Daquele rei disse: Davi, aqui nessa cidade, os governantes daqui não gostam de ti, não gostam da tua pessoa, volta para a tua terra. E saindo dessa viagem que Davi volta para Ziclag, 2 dias depois, ele encontra esse cenário. Davi, um homem de guerra, um homem crente, confiava em Deus, tinha um coração voltado para Deus, foi pego de surpresa, como geralmente nós somos pegos de surpresa no decorrer do andar das nossas vidas. Amém? Somos surpreendidos por vezes. Veja que então Davi perguntou ao Senhor, e o Senhor responde: vai, vá atrás deles, você pegará eles e vai libertar os prisioneiros. E Davi vai. Versículo 26 diz assim, capítulo 30, versículo 26 diz assim, do primeiro livro de Samuel também: quando Davi voltou para Ziclag, pegou parte do que havia tomado dos inimigos e mandou para os seus amigos, os líderes de Judá, com esta mensagem: este é um presente para vocês, tirado das coisas que nós tomamos dos inimigos de Deus, o Senhor. Davi vai para a guerra, leva os seus. Antes de ir para a guerra, ele foi confrontado pelos seus líderes, confrontado pelo seu clã, pelo seu exército, provavelmente pela sua esposa, familiares. Davi foi confrontado,
e ele temeu a sua vida, porque os homens e as pessoas então se tornaram amarguradas e ressentidas com Davi. Mas quando ele volta, e ele volta vitorioso com seus homens, e ele volta e traz presentes para todos eles. Amém? Que homem, que coração, que indivíduo, que sujeito que sai debaixo de uma pressão, de uma perseguição, vai porque obedece a Deus, enfrenta seus inimigos, derrota eles e traz um despojo. E para aqueles que o afrontaram, que queriam o seu pescoço, ele ainda lhes dá um presente. E eu penso que a honra, a estima, a grandeza de Davi, que já era um pouco notável, se torna ainda maior. A sua notoriedade, a sua sabedoria, a sua coragem, penso eu que isso se tornou algo mais elevado aos seus homens, amém? Nós temos tantas coisas para extrair desse texto, mas eu quero me ater um pouco sobre os amalequitas. Os amalequitas foram estes que atacaram a cidade, que causaram destruição, o prejuízo. Eles cometeram algo como que apropriação indébita. Pegaram o que não era deles, tomaram o que era de outros. E o curioso é que os amalequitas tomaram as mulheres dos outros, os filhos dos outros. Os amalequitas foram estes que tocaram horror, destruição e causaram prejuízo aos israelitas, amém? Foi o que o texto disse. Então, para falar sobre os amalequitas, nós precisamos entender um pouco a origem de Amaleque. Da onde ele veio, quem é esse homem, quem é a sua história, qual é a sua história, quem é a sua família, qual é a sua linhagem, de onde que ele veio, quem é Amaleque, porque esse homem era o que ele era, o que levou esse homem, esse ser humano, se tornar esse homem, e que foi um homem que se tornou um homem ressentido, vingativo, e que perseguia o povo de Deus, se levantou contra o mover de Deus, que se levanta contra o mover do Espírito Santo, amém? Nós precisamos entender quem foi Amaleque. Amaleque foi neto de Esaú. Quem foi Esaú? Irmão de Jacó, Israel. Amaleque é neto do homem que abriu mão do projeto de Deus, o homem que trocou a sua primogenitura por um pote de ervilhas. Ele disse: eu não quero a minha primogenitura, eu abro mão dela. Embora, é claro, que a mãe de Esaú e o irmão fizeram, digamos assim, um complô, uma artimanha, para que esse que já tinha um coração, cujo qual não era importante para ele aquilo que Deus diz, ou aquilo que Deus dizia. Os textos posteriores nós vamos ver isto. Esaú abriu mão da primogenitura. Esaú foi o homem que trocou aquilo que Deus tinha por uma porção de lentilhas. Esaú foi esse homem que se tornou um homem, um indivíduo ressentido. Se tornou um homem insensível, um homem vingativo. Esaú se tornou um homem que fazia o contrário daquilo que o seu pai lhe havia ensinado. As suas orientações, entenda, Isaac é filho de quem? Abraão. Abraão, pai na fé, que falava do Deus vivo, que saiu do meio da sua parentela. Abraão, Isaac, Esaú, Jacó. Vinha destes uma cultura, a cultura de Deus, do reino de Deus, a cultura do Criador, do Deus de Israel, que se torna depois conhecido para nós como Deus de Israel. Então, havia uma cultura nesta casa, nesta família, e Esaú sabia disso.
do Deus dos nossos antepassados, do Deus do meu avô Abraão, do Deus do meu pai Isaque. Amém? E Esaú se torna esse homem que manifestava-se contrário daquilo que seu pai falava, ou aquilo que eram preceitos de Deus. Veja que em Gênesis 28, dos versículos 6 ao 9, diz assim: Esaú ficou sabendo que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado para a Mesopotâmia, a fim de casar ali. Também soube que, quando o pai havia o abençoado, tinha-lhe dito que não casasse com nenhuma mulher do país de Canaã. Versículo 7, e ficou sabendo que, obedecendo ao pai e à mãe, Jacó havia ido para a Mesopotâmia. Então Esaú compreendeu que o seu pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã. Estão comigo? Esaú compreendeu que o seu pai, porque era uma cultura familiar, de que eles não se casassem com outros povos, outros credos religiosos, fora da linhagem do patriarca. Então Esaú compreendeu que seu pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã, por isso foi à casa de Ismael. Quem é Ismael? Filho de Abraão. Com quem? Com a egípcia. Abraão teve um filho fora do propósito de Deus com Agar, é essa? Agar. Abraão teve um filho, o primeiro filho, não foi o filho da promessa. Abraão teve um filho com Agar, esse homem é Ismael, cujo qual os dois, tanto Ismael como a mãe, foram, digamos assim, expulsos do seio de Abraão. Então, Esaú compreendeu que o seu pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã. Ele foi até a linhagem de Ismael e casou-se com Malaate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Vocês estão entendendo? Ele disse: meu pai não quer que eu faça isso? Agora mesmo que eu vou fazer. Ele disse que é para fazer assim? Agora mesmo que eu não faço. Amém? Quem é esse homem? Esaú, ressentido, coração duro, resistente a Deus, resistente aos princípios de Deus, aos mandamentos de Deus, amargurado. Sim ou não? Opositor do projeto de Deus, se opunha às coisas de Deus, resistia a Deus. Esaú foi o homem que abriu mão da primogenitura, trocou por um prato de lentilhas, se tornou um homem, se já não era, ressentido, amargurado, que endureceu o seu coração para seu pai Isaque, e exposto o coração dele estava diante de Deus. Amém? Saltava aos olhos dos anjos, do próprio Deus, a dureza do coração dele, indiferente com aquilo que Deus havia falado. Nós vemos em Gênesis 36, de 10 a 13, que Esaú se casa com Ada e lhe dá um filho chamado Elifaz. Elifaz se casa e ele tem concubinas. Estamos em Gênesis 36 falando que Esaú se casa com Ada. Ele tem uma esposa e outras esposas, ele teve várias esposas e concubinas. Esaú casa com Ada e ele tem um filho chamado Elifaz. Elifaz se casa e tem concubinas, e com uma das concubinas, chamada Timna, Elifaz teve Amaleque. Amaleque, um filho, segundo a palavra de Deus, um filho bastardo, vindo de uma descendência ou de raízes
Então Amaleque carregava ou carrega na sua origem as suas raízes de uma família cujo avô era um homem mal resolvido, amargurado, duro de coração, obstinado a fazer as coisas e era contrário, justamente para aborrecer seu pai, aborrecer as pessoas e quem andava com ele. Obstinado para aborrecer a Deus ou qualquer pessoa com a qual ele era ressentido. Estão comigo? Pessoas amarguradas, ressentidas, duras de coração, se tornam opositoras dos propósitos de Deus. Resistem, não vivem para vivem para si, seus sentimentos, suas amarguras, suas tristezas, seus desafetos, suas feridas, seus traumas. Veja que elas acabam influenciando outras pessoas que convivem com ressentidos são influenciados. Terrível. Veja o que diz Hebreus 12:15 diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. A graça, os favores, as coisas boas de Deus, cuidem. O autor de Hebreus, no Novo Testamento, dizendo: ei, preste atenção, cuide disso, cuide para que ninguém se exclua dos favores de Deus. Hebreus 12:15, a segunda parte do capítulo do versículo 15 diz: que nenhuma raiz de amargura brote e perturbe, pois vai contaminar a muitos. O avô Esaú, um cara amargurado, ressentido, duro de coração, que era obstinado em fazer justamente o contrário que seu pai falava e fazia ou pedia, e, sabendo ou não, resistia ao próprio Deus. Amém? Coloca lá, filhão, Hebreus 12:15, que nenhuma raiz de amargura brote, cuide para que ninguém se prive dos favores de Deus. Todo ressentido, todo amargurado, fica privado dos favores de Deus. Isso é danoso, é terrível. Geralmente são pessoas que ficam escarnecendo, murmurando, falando mal dos outros, perseguindo pessoas, falando mal. Meu Deus. Esaú carrega no seu DNA, na sua descendência, uma vasta gama de destruição. Entenda, Esaú acaba carregando em seu DNA e na sua descendência uma vasta gama de destruição e sofrimento sobre os seus e nos quais ele persegue. Entenda, Esaú carrega no seu DNA uma vasta gama de sofrimento na vida dele e na vida daquelas pessoas às quais ele persegue. Sofrimento na vida dele e nos seus próprios descendentes. Foi o que Esaú acabou exalando sobre a sua descendência. Sofrimento, dano, prejuízo, perseguição. No seu DNA e na sua descendência, e também sobre as descendências do seu filho ou do seu irmão Jacó, perseguindo Israel por muitas gerações. Entenda, Esaú e os descendentes de Esaú se tornaram um povo e pessoas e gerações e clãs, entenda como quiser. De Esaú, da linhagem dele, surgiram essas pessoas que se opõem às coisas de Deus. Percebemos o desprezo que os amalequitas tinham contra os filhos de Israel, que é o povo de Deus. Nós vemos isso na descendência de Esaú, onde de um rei chamado Agag, rei Agag. Na descendência de Esaú, lá na frente surge um rei chamado Agag. Agag era um dos líderes dos amalequitas. Amém? Esaú
Saul, orientado por Deus, disse através do profeta, pela boca do profeta: vá, combata o rei Agag, Amaleque, combata Amaleque, destrua tudo, não fique com despojo. Saul vai, não mata o rei e fica com despojo, e ele perde o reino, a autoridade. Aquele que não quer confrontar Amaleque, ou esse espírito de Amaleque, vai perder. Amém? Perde. Tem medo. Veja que vemos na descendência de Saul esse rei chamado Agag. Agag, e da linhagem de Agag vem um homem chamado Amã. Rei Agag, na linhagem desse rei, desse homem que era um governante, da linhagem desse governante surge um homem chamado Amã. Quem Amã se tornou no tempo de Esther? O braço direito do homem mais poderoso, do rei Assuero, se eu não me engano. Amém? Amã foi esse homem que veio lá da linhagem de Agag. E o que esse homem mais queria? Um homem ressentido, amargurado, opositor da obra de Deus, se opunha a Deus e perseguia aquilo que era o mover de Deus. Todo homem e toda mulher ressentida não entende os desígnios de Deus e se levanta contra. Amém? Diga: está tenso aqui. Amém? Esse espírito, eu vou chamar isso de cultura, porque passou de geração em geração. Amém? É um espírito, uma coisa étnica, uma coisa cultural. Veio de Saul, foi passando, e se vê isso nas escrituras. Essa cultura malequita carrega perseguição, carrega danos, perdas, prejuízos, sofrimentos, tentando apagar todo o propósito de Deus na vida dos filhos de Deus. Esse espírito, vou chamar isso de demônio, casta ou cultura ou movimento, tenta desencorajar os filhos de Deus a não viver os propósitos que Deus tem. Penso que alguns que estão aqui podem estar debaixo desse jugo, desse espírito, dessa cultura que vive gerando dano, perda, prejuízo, sofrimento, descontentamento, oposição à obra de Deus. Não agrega e ainda traz prejuízo. Fala bem baixinho. Não agrega e traz prejuízo. Não agrega, não acrescenta e trava. Amém? Opositor, não entende, questiona, não avança, sempre tem problemas, se indispõe. Geralmente se caracteriza através de pessoas ressentidas, amarguradas, que perseguem os filhos de Deus, que resistem ao mover do Espírito Santo, se opondo àquilo que Deus quer fazer. Estes que são assim têm uma vida dura, difícil. Conhece alguém assim? Não responde. Vida dura, difícil, causa sofrimento até aos que cercam ele. Nós vemos isso, esse exemplo, esse tipo, esse estereótipo, essa pessoa, essa figura em Amã. Esther 1:3. Depois disso, o rei Xerxes colocou um homem chamado Amã no cargo de primeiro-ministro. Amã era filho de Amedata e descendente de Agag. Agag foi um rei amalequita, tal rei que Deus tinha ordenado a Saul que eliminasse ele. Veja que os ataques que Amaleque, e precisamos falar sobre Amaleque e entender os planos dele,
ou o que está por trás. Precisamos entender os planos de Amaleque. Veja que em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo nos encoraja a entendermos isso. Estamos falando agora de Amaleque, os ataques e as intenções, de como ele opera, como ele trabalha. E Paulo já diz, se conseguir colocar para nós lá, filhão, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo diz que não devemos ignorar os ardis do diabo, para que ele não tenha vantagem sobre nós. 11, 2 Coríntios 2, 11, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, a fim de que Satanás não tenha vantagem sobre nós, porque conhecemos bem o que ele está procurando fazer. Amém? Por vezes nós ignoramos como o inimigo trabalha, opera, para que sejamos parados, ou retidos, ou enganados, ou desencorajados ao que Deus tem para nós. Se o Senhor Jesus diz em Mateus 28, 19, ide, termina para mim o versículo. Coloca lá Mateus 28, 19, filhão. Se o Senhor Jesus disse isso, ide, façam, batizem eles. Se não conseguimos fazer, tem alguma coisa que não está certa. Veja que então, os ataques de Amaleque são para que não façamos a vontade de Deus. São para que paremos de fazer a vontade de Deus. Entenda, Davi foi atacado por Amaleque, os amalequitas, e a coisa ficou preta para o lado dele. Amém? E houve uma revolta, uma conspiração, um mover do seu clã, da sua própria casa, ao ponto de querer apedrejá-lo. E havia então, claro, que um propósito de Deus que Davi estava vivendo, conquistar a terra. Amém? Conquistar a terra, fazer a vontade de Deus. Então Amaleque ataca Davi, para que Davi perca, pare, não continue, para que não faça a vontade de Deus, para que não façamos a vontade de Deus, para que não permaneçamos nos caminhos de Deus. Os homens totalmente forçados pela amargura que eles estavam vivendo. Amém? Diz as Escrituras que os homens estavam amargurados, porque o espírito da amargura atacou o clã deles. Amém? O espírito do ressentimento de Amaleque atacou o clã de Davi, e eles não entenderam o que estava acontecendo, e ficaram ressentidos e amargurados com o rei, com o líder, e se opunham a ele, e eles não tiveram conta, não se aperceberam de o que estava acontecendo, e se levantaram contra o ungido do Senhor. Eu me lembro de uma noite, está sendo gravado? Tá, agora eu vou ter que falar, está ao vivo, glória a Deus. Certa noite, numa reunião com o apóstolo Ricardo, seus supervisores, ele havia feito um planejamento, e alguns abençoados, e outros, nós resistimos a ele, nos opomos a ele. Ele foi pontual. Faça então do jeito como vocês querem, faça do vosso jeito. Ele fez bem isso. Eu me lembro como se fosse hoje. Nós resistimos a ele, nós não entendemos o que ele queria, estava falando. Sabe por quê? Porque agora nós éramos supervisores, agora nós já podíamos falar alto, levantar o nariz para cima, e às vezes chovia dentro, e quase morríamos afogados. Eu já era um líder de célula, agora eu já posso falar de igual para igual com meu pai. Misericórdia!
afrontar o meu pastor, misericórdia. Contra aquilo que o meu pai havia dito, nós vamos fazer isso aqui, meninos, vamos lá, meninos. Nós deveríamos ter dito o quê? Sim, Senhor, meu comandante, sim, Senhor, meu general, eis-me aqui, envia-me. Mas Amaleque, ou os inspirados por Amaleque, amém? Existem, para não fazer a vontade, não querer andar nos caminhos de Deus. O que precisamos aprender então com Davi? 1 Samuel capítulo 30, versículo 6 diz que Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens, os seus amigos, os seus generais, os seus valentes, aqueles que deveriam estar com ele, à sua direita e à sua esquerda, estavam amargurados, porque perderam. Amém? Perderam, tiveram perdas. O inimigo obteve vantagem. Perderam, tiveram desfalque. Amém? Nós não estamos acostumados a sofrer perdas, danos, prejuízos, afrontes, perseguição. Amém? Nós estamos habituados com isso, não, porque meu Deus é todo poderoso, não me deixará passar. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque tu estás comigo. Sim, está certo, isso é verdade, a palavra de Deus diz isso. Mas então fica passando pelo vale da sombra da morte, e lá você diz isso. Quando estiver passando no vale da sombra da morte, você deve falar isso. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, eu sei que tu estás comigo. Esse versículo serve para esse tempo. Amém? Amém? É para esse tempo que serve esse versículo. Quando estivermos lá e dizermos para Deus, Deus, eu sei quem tu é, e eu sei quem tenho crido, e louvado seja teu nome. Quem disse? Deus deu, Deus tirou, e bendito seja o nome do Senhor. Quem disse? E eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Palavra dele. Veja que Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam amargurados por ficarem sem seus filhos. Tinham perdido, e aquele espírito que tinha atacado a casa e a vida deles, aquele espírito dos amalequitas que tinham atacado a casa e a vida deles ali, ficaram ressentidos. Cuide para não ficar. Complete a frase. Ressentido, amargurado. Mas o Senhor seu Deus lhe deu coragem. Eu não sei quanto tempo Davi ficou orando para Deus responder. Eu não sei quantas horas e dias de jejum Davi ficou buscando a Deus para de Deus receber uma resposta. Amém? Porque a gente lê o texto e a gente diz, Davi orou, Deus disse, no mesmo dia, na mesma oração, na mesma noite, ele levanta de manhã, pega os soldados dele e vai para a guerra, amém? A Bíblia não diz isso, mas quando a gente lê o texto, a gente faz estas interpretações, de que Davi orou e Deus falou. Ele orou, bateu o pé e Deus disse, tá bom, vamos fazer, vai fazer, pode pegar. Não diz isso. Eu imagino que sim, que Davi orou, jejuou, buscou a Deus, pôs a estola sacerdotal, que não era dele, era do sacerdote, foi audacioso, orou, e Deus disse, vai. Eu penso que Davi convenceu a Deus, que às vezes até é difícil para nós, quando queremos algo de Deus, de convencê-lo de que realmente isso é importante para nós. Eu penso que Davi por muitos dias ficou orando para Deus, chorando também, e dizendo para Deus, Deus, agora não é por causa do medo que eu tenho, porque eles querem me matar. Não por causa do medo da morte, amém? Mas eu acho que ele estava pensando o seguinte, tem pessoas que estão sofrendo lá, que estão sofrendo, passando trabalho,
São meus filhos, meus amigos, a minha esposa. Porque o início da história aqui fala do perigo dele morrer. Então o clamor dele no início talvez tenha sido: Senhor, eles vão me matar, me livra. E ele chorou muito. Amém? Talvez no início era essa a oração dele: me dá, me dá, me dá, me livra, me livra, me livra. E eu penso que talvez ele possa ter mudado o foco da oração, dizendo para Deus: Deus, que nenhum dos meus pereça, que nenhum dos meus sofra, que nenhum das minhas sofra. Amém? Ezequias foi um rei que teve do Senhor 15 anos acrescentado à sua vida. Amém? Foi Ezequias? Ezequias, o profeta disse: Ezequias, arruma a tua casa, organiza a tua vida, que Deus vai levar você. A palavra de Deus diz que Ezequias virou a parede, chorou, saco de pano, buscou a Deus, chorou, chorou, e Deus teve misericórdia dele, e Deus disse para ele: viverás mais 15 anos. E nesse mesmo capítulo, o profeta disse: olha, não é só isso, Deus te perdoa, vai te dar mais 15 anos, mas tem um detalhe, está vindo um negócio terrível aí pela frente. Os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos vão passar trabalho na vida, vão sofrer, vão ser deportados, vão cortar o bilau deles, o negócio vai ser feio para o lado deles, vão se tornar eunucos, vão para o cativeiro, vão para o exílio. Eles estão pisando na bola, você pisou na bola, os teus estão pisando na bola, eles vão ser levados para o exílio. Sabe o que Ezequias disse? Ele disse, Deus disse: serão os teus netos, a tua futura geração. Sabe o que Ezequias disse? Bah, ainda bem que não é na minha geração, não é comigo. O mesmo homem que orou a Deus, e Deus disse: eu vou te dar mais 15 anos, era o mesmo homem que devia ter dito para Deus: Deus, misericórdia, 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 tu teve de mim, eu sei que tu és bom, eu sei que tu és fiel, tu teve misericórdia para comigo, eu não merecia, mas tu foi favorável, tu foi favorável, tu foi favorável, tu me perdoaste, tu me livraste da morte, e tu foi favorável. Agora eu peço por esses que estão aí, tu foste favorável comigo, então livra eles também, livra eles também, livra eles também, livra eles também. Amém? Veja que coração. Nós não sabemos quanto tempo levou até que Davi teve a resposta da sua oração. Mas o que percebemos é que Davi, ele esperou no Senhor. Davi foi orar, Davi foi para o clamor, foi para a intercessão. Nós percebemos que Davi, ele renova suas forças. Davi acaba vencendo o medo dos amargurados. Davi não parou de fazer a vontade de Deus. Davi recebeu do Senhor a vitória. Davi foi recompensado com o despojo do inimigo, voltando com a sua família muitas bênçãos. O que percebemos que Davi volta ainda mais forte. Uau! Mais forte, sim ou não? Sim. Depois de confrontar Amaleque, os inimigos, ele volta e traz um despojo, volta ainda mais forte, recebendo muitas honrarias do seu exército, do seu povo. Amém, queridos? O que fazer em meio às batalhas, em meio a desafios? O que fazer? Nossa, a palavra de Deus tem tantas sugestões. Não tenho certeza se Davi escreveu o Salmo 50. Davi escreveu muitos salmos, provavelmente o Salmo 50. Me vem alguns versículos agora, não consigo falá-los ao todo. Se eu lembrar, eu falo. Veja que o Salmo 50 diz assim: invoca-me no dia da tua angústia. Salmo 50, 15. Invoca-me no dia da tua angústia, eu vou te ouvir e tu vais me glorificar.
Invoca-me no dia da peleia, do desafio, da crise, da adversidade. Clamem a mim quando estiverem em dificuldade, e eu os salvarei, e vocês me honrarão. Invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Veja o que diz em Isaías 64:4. Desde muito antigamente, desde a antiguidade, não se viu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64:4. Desde os tempos mais antigos, desde os tempos mais remotos, jamais se percebeu, jamais se ouviu falar de um Deus além de ti, que trabalha por todos aqueles que em ti esperam. Quando é o dia, o momento de nós recitarmos e anunciarmos e proclamarmos e declararmos esta verdade? Em que dia? Como agora, este momento, para rever, ver, aprender, compreender, e amanhã, quando acontecer, nós possamos invocar o nome dEle. E eu te encorajo, seja um homem e uma mulher que recite bem alto a palavra dEle. Romanos 10:17 diz: ora pois, a fé vem senão por ouvir, e ouvir a respeito de Cristo, a respeito do Evangelho. Romanos 1:16, o apóstolo Paulo diz: eu não tenho vergonha do Evangelho, porque eu sei que ele é o poder de Deus para a salvação de quem crê, só de quem crê, quem dá crédito ao que Deus diz. Eu não tenho vergonha do Evangelho, porque eu sei que ele, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem dá crédito à palavra de Deus obtém a salvação. Amém? Romanos 1:16. O que fazer então em meio às batalhas, desafios? Veja que Romanos, no capítulo 10, versículo 11, o apóstolo Paulo diz: as Escrituras Sagradas dizem, quem crer nele não ficará desiludido. Romanos 10:11. As Escrituras afirmam que todo aquele que crê em Deus jamais será decepcionado. Ei, é uma verdade ou não? Sim ou não? Quando a gente diz isso para Deus: Deus, esta é uma verdade, e tua palavra diz que ninguém que creu será decepcionado ou confundido. Amém? Olhe para alguém e diga: você crê? Você crê? Peça de novo: você crê? Mesmo? Creia. Veja o que diz em Mateus 6,13. Estamos falando sobre o que fazer. Amém? O que fazer? As respostas estão na palavra. Veja que Mateus 6,13, quando o nosso Senhor, Ele nos ensina a orar. O Senhor Jesus diz em Mateus 6,13: e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder é teu. Amém? Teu é o reino, teu é o governo, o domínio é teu. Amém? Deus, tudo o que há nesse céu e nessa terra é teu, e o Senhor é quem reina. O governo, a administração de tudo aqui é teu. Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém? Veja o que diz em Lucas capítulo 11, versículo 20. Como lidar com os desafios. Jesus diz: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus.
Se Jesus, nosso Senhor, expulsou, expulsa, isso significa que o reino, o governo de Deus está entre nós, amém? Isso já existe, é nosso, é vosso. Veja o que diz em Apocalipse 11:15. Entenda, para quem é essa mensagem? De hoje, de agora. Para quem? Para o teu marido? Ah, se meu pai estivesse aqui? Minha mãe? Para quem? Mesmo? Veja o que diz Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Outra extraordinária verdade, que os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reina, ele reinará para todo sempre. Veja que diz em Daniel capítulo 2, versículo 44, Daniel, profeta lá do passado, que liberou uma palavra profética para este tempo, para algum tempo atrás, e para este tempo, para o futuro tempo. Daniel 2,44, que diz assim, porque Daniel, ele descortina o sonho do rei Nabucodonosor, porque Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua muito grande, cabeça de ouro, peito, tórax de prata, cintura de bronze, pernas e pés misturado de ferro e barro. E no sonho que Nabucodonosor teve, viu ele uma pedra que caiu do céu, e aquela pedra bate nos pés da montanha, a pedra bate nos pés da estátua, aquela estátua ela vira pó e não fica nada. Aquela estátua, os objetos, ouro, prata, bronze, ferro e barro, eram os reinos que existiriam na face da terra. Todos os reinos. E a pedra que caiu nos pés da grande estátua é para ser alguém. Esta pedra bateria nos pés da estátua. Esta estátua não existiria mais, ou seja, estes reinos não existiriam mais. E aquela pedra que bateu na estátua se tornaria uma grande montanha e ela encheria toda a terra. E diz desta pedra de que ela e o governo dela iniciaria e não teria fim, e ele cresceria. Quem seria esta pedra? Jesus Cristo. Então, quando Jesus veio, começou-se o estabelecimento do reino e o governo de Cristo está crescendo cada vez mais, amém? O reino de Deus está cada vez crescendo mais, mas algumas pessoas estão esperando o anticristo, estão esperando mal, perseguição, medos, sofrimento, danos, perdas, mente de Amaleque, receios futuros. Mas o Senhor está dizendo que não, o reino vai crescer, vai se expandir e vai tomar toda a terra. Amém? É a palavra dele. Uau! Eu preciso chegar a uma linha de pensamento para a conclusão. E aqui não é fácil de falar sobre isso. Aonde nós queremos chegar? Qual é a conclusão? Qual é o propósito dessa mensagem? Entre eles, é identificar na tua vida se existem traços de ressentimento e de amargura. Amém? Estão comigo?
Identificar se você já viveu, já conviveu ou convive com pessoas ressentidas e amarguradas. Porque se você conviveu com pessoas ressentidas e amarguradas, Hebreus 12:15 diz que pode brotar em quem não é ressentido ou amargurado, raiz de amargura. Então o propósito aqui é identificar se existem traços de ressentimento ou amargura. Reconhecer se fomos expostos ou influenciados por esses sentimentos ou comportamentos. O propósito é reconhecer se fomos. E o propósito dessa mensagem também é para não desistir dos propósitos de Deus. O propósito também é de vencer, caso tenha resquícios. Até porque 23, 24 anos de caminhada de fé, eu não me lembro, e a minha memória é péssima. Eu não me lembro de alguém que já tenha passado por libertação e tenha dito: pastor, eu tenho ressentimentos, amarguras, uns azedume aí para resolver. Não lembro. Amém? Que silêncio. Fala Deus. E se tem, está doente. Precisa ser liberto. Precisa tratar. Precisa ser curado. Amém? Entenda. Impede o mover de Deus na vida da pessoa, bloqueia e tira ela dos caminhos de Deus. Trava ela, impede ela não entende Deus, não ouve Deus e não vai para frente. Amém? É influenciado e influencia outros. Se opõe ao mover do Espírito Santo e influencia outros a se opor ao mover do Espírito Santo. É infrutífero, infiel, não produtivo. Amém? É sério? Sim. Então, propósitos: vencer o ressentimento pela perseverança em Deus, até que a cura e a resposta de Deus venha. Amém? Vencer o ressentimento, entenda, Davi foi atacado por Amaleque. Foi atacado, houve um dano, prejuízo. A vida dele e a casa dele, o que ele viveu não foi fácil. E o que Davi fez? Busquei no Senhor. Buscou o Senhor. Vencer o ressentimento pela perseverança em Deus, até que a cura venha, ou até que a resposta venha. Talvez você diga: aqui está tudo certo. Mas e se você encontrar com pessoas assim? Encontrar discípulos, pessoas? O que se faz? Cuide o que vai entrar. Cuide, porque contamina. Por vezes o inimigo empurra pessoas para perto de você que tem uma linguagem de Amaleque, para te contaminar, para te privar, segundo o plano do diabo, da graça. E quando você identifica isso, você deve dar um passo para trás e repreender esse espírito. Ser pontual. Outro dia, conversando com a pastora, eu disse: amor, nós temos que fazer isso. Ela disse: vai dar um barulho na igreja. Deveria ter feito. Não fiz. Então vejamos o quanto que é importante vencer o ressentimento pela perseverança em Deus. Veja que quando estagna, param algumas coisas, provavelmente ficamos indiferentes. O que está acontecendo? Por que a minha vida está assim? Por que alguns impedimentos? A tendência é de uma linguagem de murmuração, de abatimento, de indiferença. Lembram da jaqueta?
Valorize, Rivelino, o que você tem. Dê valor às tuas coisas. Dê valor à tua vida, à tua salvação. A tua salvação começou quando tu te batizou com Cristo, quando tu morreu nas águas para Ele e ressuscitou saindo da água com Cristo, para que sim, você viva e vá para a vida eterna. Viva para a vida eterna, não viva para uma morte eterna. Amém? Não é porque muitas vezes não se fala em vida eterna aqui que ela não é importante. O teu bem mais precioso é a tua alma, é a tua vida. Vigie, cuide dela, valorize a tua alma. Amém? Pai da mentira é muito bom em enganar pessoas, não podemos descuidar dos seus ardis. Veja aqui o quanto que é importante esperar em Deus a resposta de Deus. E a ideia é, hoje, orarmos contra Amaleque e tirar pessoas que querem sair debaixo desse espírito. O propósito dessa mensagem é orar contra esse espírito e tirar as pessoas que possivelmente possam estar debaixo dessa influência para que saiam debaixo do espírito de Amaleque, do ressentimento, da amargura, ou de sobre aqueles que não conseguem fazer a vontade de Deus porque alguma coisa aconteceu com eles no passado e ficaram ressentidos e ficaram parados no tempo. Não vivem ou não estão vivendo para o que Deus tem. Não experimentam aquilo que Deus tem para a vida delas. Possivelmente, um ressentimento. Alguma coisa aconteceu lá atrás. Desafeto com o pai, desafeto com a mãe, desafeto com a esposa, desafeto com o irmão, com a irmã, patrão, gerente. Amém? Esaú começou lá atrás muito mal com o pai dele. E deu ruim. E aquilo levou para muitas gerações. Muitas vezes nós passamos por isso. Quem é pai sabe do que eu vou falar. Muitas vezes os nossos filhos podem nos decepcionar. Amém? Pode acontecer. Mas ficar ressentido por causa disso? Não, de jeito nenhum. Quantos são os pais que dizem, larguei de mão essa peça rara. Larguei ele de mão. Amém? Eu sei que aqui nós aqui não falamos isso. Larguei de mão esse homem. Essa bênção aí, esse marido, larguei de mão. Triste, ressentido, magoado, travado. Amém? Amém? Eu não ouvi um amém, amém? Ressentido. Lá atrás aconteceu alguma coisa e parou. Se é para andar de glória em glória, de vitória em vitória, esse é o projeto. Amém? Vamos ficar de pé? A ideia então é esta, trazer hoje esse entendimento para nós e orarmos contra Amaleque. E vencermos, se alguma coisa aí que produziu ressentimento, que travou, que tem impedido o teu propósito, o teu crescimento em Deus, para que seja resolvido. Amém, queridos? Eu gostaria que você então começasse a orar, buscasse a presença de Deus. Levanta o som lá, meu querido. Eu quero que você ore, busque o Senhor, fale com Deus agora. Busque o Senhor, fale com Ele. Eu creio que o Espírito Santo falou com você sim. Essa palavra não foi enviada em vão. Há um propósito com essa mensagem de hoje. E o propósito é produzir cura, libertação, transformação. O propósito dessa mensagem é produzir cura, produzir alegria, restauração, alinhamento, bênçãos. Bênçãos. Possivelmente tristezas vão sair de alguns corações. Abatimentos vão sair.
apostasia, indiferença, incredulidade vão sair. Ore ao Senhor. Talvez o Espírito Santo falou com você como foi, o que foi que aconteceu, quando aconteceu, com quem aconteceu, onde você ficou ressentido, magoado, triste. Talvez tenha sido com uma autoridade, um pastor, um líder, ou teu esposo, ex-esposo, alguém do teu passado, que causou ressentimento, e por causa disso você desenvolveu um comportamento de vida que se opõe a Deus. Por vezes, se isso não aconteceu, de você se tornar um rebelde, o pastor pede fazer, alguém pede fazer alguma coisa para você, você faz de um outro jeito. Não faz como o pastor, alguém pede para você fazer. Busque o Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós cremos que hoje sim foi uma noite, e é uma noite de cura e de libertação. Pai, porque se nós queremos experimentar o Teu mover, o Teu sobrenatural e o Teu poder, nós entendemos, Pai, que nós precisamos estar curados, sarados, livres de ressentimentos, de traumas, de amarguras, de tristezas. Pai, se nós queremos, é o que nós queremos, Senhor, viver um tempo novo como igreja, como família, como rede apostólica, e cada um que nos ouve, Senhor, cremos sim, Pai, que precisamos deixar as coisas velhas para trás, bem claro, resolvê-las contigo e resolvê-las com aqueles que provocaram o ressentimento. Então, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, opera neste lugar, opera em nossas vidas, abre os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, e traz o Teu bálsamo, Senhor, que cura. Meu irmão, eu te sugiro, eu te encorajo, diga para Deus que você quer perdoar alguém. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que disseram: pastor, eu tive um problema com a minha esposa, assim. Ele nunca resolveu com ela, mas ele não consegue viver as coisas profundas de Deus, não experimenta o sobrenatural de Deus. Lá atrás ficou magoado e ressentido com a esposa. Meu Deus do céu. Resolva isso hoje, resolva isso amanhã. Eu me lembro que muitos anos atrás, eu tive uma briga feia com a minha esposa, o negócio foi tenso. Eu estive nesse culto, o apóstolo Estevão esteve aqui, orou por nós, eu fui orar e pedir a Deus: Deus, o meu casamento, cura meu casamento. O apóstolo Estevão orou por mim e eu confessei o meu erro para o apóstolo Estevão, o que eu estava fazendo no meu casamento e como eu tratava a minha esposa. Ele orou por mim. Eu tive que atravessar no outro lado da rua e lá olhar para o rosto e os olhos da minha esposa. Mas aquela noite foi uma noite que Deus marcou o meu casamento, a minha vida. Eu nunca esqueci, porque eu tratei do ressentimento. Eu confrontei Amaleque, eu confrontei a raiz da amargura e do ressentimento. Eu fui corajoso, graças a Deus eu fui corajoso, fui encorajado a procurar a cura, para que eu pudesse experimentar o algo novo de Deus, o tempo novo de Deus, vencendo o ressentimento, buscando em Deus. O que fazer então em meio às batalhas, quando estamos sendo oprimidos ou perseguidos, ou quando o inimigo ataca? Orar, esperar em Deus, vencer os ressentidos ou os ressentimentos internos pela oração, pela intercessão, pela busca. Quantos são os homens ou quantas são as mulheres que não experimentam milagres de Deus, porque põem expectativa em Deus e deve colocar sim, mas se Deus não responde, ficam ressentidos, ficam indiferentes com Deus, tristes com Deus, esqueceram de perseverar, esqueceram de ser alegres, esperando em Deus, que logo responde. Espere em Deus, porque está abatida alma em alma, porque você está triste
triste dentro de mim, espere em Deus, eu ainda o louvarei. Isso Davi disse para si mesmo. Por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que você está tão triste dentro de mim? Espere em Deus, ó minha alma, e ainda nós o louvaremos. Davi dizia isso para si mesmo. O que tu tem? Por que tu anda assim? Espere em Deus, espere em Deus, põe a tua confiança em Deus, pois ainda o louvarei. Se não tem quem te encoraja, quem te edifica, quem te levanta, fale você mesmo para ti. Fale você isso para ti, seja um profeta na tua vida. Espere em Deus, ainda eu louvarei, ainda eu vou louvar a Deus. Se bem que você poderia e deveria louvar a Deus em todo tempo, em toda hora, em todo momento, não importando a circunstância que você esteja vivendo, indiferente do problema, do desafio, você deveria louvá-lo. Ele é o Deus do vale, Ele é o Deus dos montes, Ele é o Deus que anda no meio do vale, no meio do deserto contigo. Então louve a Ele no deserto, e quando você estiver lá em cima, quando Ele te colocar lá em cima, louve a Ele. Não deixe de louvar a Deus no deserto. Esse é o momento de aprender com Ele, é o momento de ser edificado por Ele, é o momento de conhecê-lo, de experimentar quem Ele é. No deserto, na aflição, no desafio, quando o Amaleque cerca, quando os ressentidos se levantam contra ti, quando as crises vêm, quando vem a adversidade, quando vem a luta, quando você mesmo diz para ti mesmo: e agora o que será de mim? Ei, o que será de ti? Olhe para Ele, olhe para Cristo, olhe para Deus, olhe para as promessas, olhe para a palavra dEle. Creia, dê crédito ao que Ele diz. Eu sei que nenhum de nós aqui está vivendo esse tempo, mas eu já vivi esse tempo, onde andava eu no vale da sombra e da morte. Eu passei por isso, eu sei o que é isso, mas Ele me guardou. Ele me guardou, Ele usou de misericórdia para comigo, e Ele já tinha me avisado em sonho, e mesmo assim, eu desobedeci, tomei uma decisão errada. O profeta falou para mim essa semana passada: Deus te deu um grande livramento. Eu me lembro, graças a Deus, invoca-me, diz o Senhor. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele diz algo e não cumpre? Se Ele diz: clame a mim, e eu te responderei, Ele fará. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro, Pai, para que os céus se abram agora sobre as vidas dos teus filhos. Que os céus se abram em nome de Jesus Cristo sobre as vidas deles, e eles experimentem a tua cura. Experimentem a tua cura, experimentem o teu poder, porque a tua palavra, Pai, não tornará vazia, e esta palavra foi enviada com propósito: libertar, curar, abençoar, nutrir. Pai, esta palavra foi enviada com o propósito de abençoar, de fortalecer, de gerar vida, gerar fé, transformação de vida, unção e poder e capacidade para se levantar contra Amaleque, contra as trevas, contra os desafios, e prevalecer com eles, sobre eles. Pai, esta palavra foi enviada com um propósito, é de abençoar a tua igreja, as nossas vidas, e cada filho e cada filha que ousou ficar e permanecer para receber a porção da palavra, a porção que foi preparada para esta noite. Por isso eu declaro em nome de Jesus Cristo: correntes e grilhões que te prendiam, correntes e amarras que te prendiam, em nome de Jesus Cristo, saiam, caiam, batam por terra, caiam por terra, em nome de Jesus Cristo.
Seja livre do jugo do diabo. Seja livre de toda opressão, de toda intimidação e de todo medo. Seja livre do medo de Amaleque ou dos demônios, em nome de Jesus Cristo. Seja livre. Seja livre. Pai, a tua palavra diz que foi para isto que se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, para pôr em liberdade, para quebrar o jugo do diabo. Foi para isto que se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Então, se há obras de trevas e de demônios sobre as vidas dos meus, desta igreja e daqueles que nos ouvem, sejam eles livres agora. Sejam livres agora. Sejam livres agora. Sejam livres do medo. Sejam livres do cativeiro. Sejam livres da opressão. Sejam livres da intimidação. Sejam livres do medo, da incredulidade. Sejam livres da apatia. Sejam livres do ressentimento, da mágoa, da tristeza. Sejam livres do pressentimento. Sejam livres do pressentimento do medo. Sejam livres. Sejam livres. Sejam livres. Muito obrigado, Pai, porque houve sim libertação, houve sim cura. Muito obrigado, Pai. Eu vejo, eu percebo, eu creio, decidi crer. Muito obrigado, Deus, pela tua fidelidade. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo. O céu se abriu, correntes foram quebradas, o jugo do diabo foi despedaçado. E a minha oração, Pai, ainda é para que o Senhor libere sobre eles uma unção, uma porção de coragem. Coragem para crer, coragem para perseverar, coragem para não desanimar, coragem para confrontar ressentimentos, ressentidos e Amaleque, coragem para perseverar, coragem para não desistir, coragem para esperar no Senhor e ver a glória do Senhor. Pai, que seja assim. Que seja assim, que saiam daqui como foi proposto para esta noite, abençoados, fortalecidos, encorajados, cheios do Espírito Santo, cheios de convicções a respeito da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Então que seja assim sobre eles, sobre elas, uma porção de fé, uma porção de ousadia, porque sabem em quem tem crido, Muito obrigado, Deus, pelo que foi liberado. Muito obrigado pela porção, a graça e o favor. Não se apartem da graça de Deus. Obrigado, Deus, porque houve reconciliações nesta noite. Homens se reconciliaram, mulheres se reconciliaram. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado pela cura, libertação que aconteceu e os frutos daquilo que o Senhor fez nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus.